Nossa, eu tô baqueada. Glória a Deus, mais um dia, paz do Senhor aí para vocês. Chegamos ao segundo mês do ano, dia 1º de fevereiro, iniciando também o segundo mês com o nosso propósito de leitura bíblica, 365 dias com Deus, descomplicando a leitura bíblica. Esse é o nosso propósito para esse ano. Glória a Deus, porque o Senhor nos preparou, o Senhor nos separou para ter esse momento de intimidade. Glória a Deus, porque nós podemos ter esse acesso à palavra de Deus, porque nós temos acesso a ferramentas que nos permitam falar livremente a respeito da palavra, a respeito do amor de Deus para conosco. Nós sabemos aí que em muitas nações, em muitos lugares, existe uma perseguição ferrenha em cima da igreja de Jesus Cristo. Nós vimos aí que muitos países, em muitos lugares, pessoas sofrem ainda grandes perseguições, sofrendo até violências físicas, morte, por pregar o Evangelho. Então vamos aproveitar, vamos fazer um bom uso desse espaço, vamos fazer um bom uso dessa ferramenta que nós temos aqui e pregar a palavra de Deus, pregar aqui o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Glória a Deus por cada um de vocês que estão aí. Se você está chegando aqui, se você é novo aqui no propósito, seja bem-vindo. Todos os dias tem vídeos com ministrações e comentários bíblicos. Nós lemos uma média de 3 capítulos, alguns dias específicos, como hoje, nós lemos 4 capítulos, de Gênesis até Apocalipse. Esse ano nós vamos estudar detalhes por detalhes da Bíblia inteira, de janeiro a dezembro. Todos os dias nós vamos consagrar aqui um tempo especial na presença do Senhor, meditando e adorando através da palavra. Amém? Então, estamos no livro de Levítico, chegamos ontem, encerramos na verdade a nossa leitura de ontem no capítulo 10, falando aí, tendo uma pausa, né, em todas essas instruções, em todas essas leis que tanto é difícil de compreender para muitas pessoas, às vezes até uma leitura um pouco mais técnica, vamos assim dizer. Muitas pessoas não têm familiaridade com esses textos, porque são muitos detalhes específicos, técnicos acerca das leis que Deus foi dando para Moisés direcionar o povo e o sacerdócio especificamente. Mas nós no capítulo 10, no nosso último capítulo de ontem, nós vimos um fato histórico. Nós vimos que eles iniciaram o chamado sacerdotal e que também, junto a isso, os 2 filhos mais velhos de Arão foram mortos por levar à presença do Senhor um fogo estranho, por fazerem algo que não foram chamados, por não compreender e por não aplicar as leis e o serviço do sacerdócio como o Senhor havia determinado que assim fosse. A palavra termina falando a respeito de santificação, ela terminou ontem falando a respeito de santidade, de separação, de vivermos esse chamado, né, de entendermos que nós fomos chamados a ser santos assim como o Senhor faz, separar o santo do profano. E é exatamente isso que nós queremos para as nossas vidas, é exatamente esse o nosso propósito de vida, viver separados do pecado, viver separados dos maus caminhos, e nós conseguimos aplicar isso com excelência quando nós conhecemos a palavra. Então, fecha por um momento os teus olhos, vamos orar para entrar na direção da palavra. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse mês que se inicia, quero te agradecer por mais esse dia, quero te agradecer pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, vem sobre nós com capacitação, Senhor. Vem trazer a provisão necessária para as nossas vidas, sobre as nossas casas. O Senhor sabe as dores de cada um, o Senhor sabe, Pai, o que tem afligido cada coração, o que tem colocado diante do teu altar, Pai. O que cada pessoa realmente precisa é um novo mês que se inicia. Nós clamamos pela tua provisão e principalmente pelo teu agir espiritual em nossas vidas, Pai. Vem derramar transformação em nossas vidas através da tua palavra. Nós clamamos agora para que venha um espírito ensinável sobre nós. Eu aqui esvazio de mim, Pai, para que venha a tua verdade, para que venha a tua vontade e que se cumpra a tua palavra. Que a tua palavra seja sementes em nossos corações e dê frutos que permaneçam. É assim nós oramos em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus por mais esse dia. Hoje são 4 capítulos, como eu disse aqui, então sem maiores enrolações, vamos direto para a palavra. Temos muitas coisas para falar. Hoje nós vamos de Levítico capítulo 11 a capítulo 14. Muitas coisas o Senhor tem para nos falar. Ele continua nos trazendo aqui instruções acerca dos sacrifícios. O Senhor continua nos ministrando a respeito de como Ele deseja que sejam feitos os princípios de sacrifício aqui. O capítulo 11, ele vai falar a respeito de animais impuros e de animais puros. Nós vamos ver aqui no capítulo 11, nos versículos 1 até o versículo 47, que é até onde termina, alguns animais eram admitidos para alimentação, ou seja, animais que eram considerados limpos, e outros animais eles não eram apropriados para o consumo, ou seja, animais que eram vistos como imundos. Várias explicações dessa aqui divisão elas foram propostas, a maioria ela não consegue esclarecer completamente essa questão de por que pode e não pode comer. A verdade é que Deus não proibiu que fossem consumidos animais, que fossem tidos ali como alimentos. Deus ele estabelece um padrão, Deus ele estabelece princípios, ele coloca, ele dá algumas direções de que alguns realmente não podem, nós vamos falar deles aqui, mas Deus nunca proibiu. Deus ele simplesmente, um dos maiores princípios aqui, já trazendo um resumo básico, ele sempre proibiu acerca do sangue, porque o sangue significava a vida do próprio animal, assim como lá na oferta de cereais também, ele proibiu o fermento, porque o fermento significava a vida, aquilo que dá vida àquele contexto, tá? O entendimento popular, ele diz a respeito de saúde, ele diz a respeito de higiene. Animais imundos, eles eram proibidos como alimento porque carregavam doenças, tá? Como por exemplo, a carne de porco, a lebre, os coelhos, alguns outros animais, naquela época, naquele conceito, da forma que eles viviam naquele tempo, eram animais que traziam muitas doenças, então eles eram vistos como impuros. Ou porque também, muitos deles comiam carcaças, comiam coisas impuras, comiam lixo, coisas que viessem a contaminar o povo, o que podia transmitir ali doenças. Vale lembrar que naquela época nós não tínhamos a medicina avançada, nós não tínhamos condições ali de saúde boa, então Deus realmente proibiu, até mesmo por cuidado, tá? Quando nós entendemos às vezes assim proibições ou limitações, sanções da parte de Deus, nós temos a tendência de achar que Deus está proibindo, que Deus é ruim, que Deus está fazendo algo errado. Na verdade, todo esse cuidado, tudo isso que passa aqui, essas sanções da parte do Senhor para a nossa vida, essas instruções, elas são cuidados que o próprio Senhor tem conosco. Então, depende muito de como nós estudamos isso, depende muito de como nós nos relacionamos com Deus e também do quanto nós estamos dispostos a abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para o novo e para realmente entender o que o Senhor tem feito para esse povo, tá? Então, o mais importante aqui de alguns desses animais, não permitidos, por exemplo, para ingestão, eles não transmitiam necessariamente doenças e outros, considerados limpos, acabavam até transmitindo. Talvez aqui a prevenção dessas questões de saúde tivesse aqui sido um fator importantíssimo na declaração de alguns animais como imundos ou até mesmo que não poderiam ser a principal razão aqui para esses consumos. Nós vamos estudar isso aqui, tá? Uma outra explicação também para esse contexto todo, um conceito geral aqui, vai dizer que alguns animais eles eram usados nos sacrifícios pagãos dos povos que cercavam Israel e os tornavam imundos, tá? Então alguns eles se tornavam imundos porque eles passaram a ser objeto de sacrifício dos povos ali que eram vistos ali como inimigos do povo de Israel, que faziam sacrifícios pagãos com esses animais. Então eles passaram a ser impuros ao consumo do povo de Deus. Entretanto, esse motivo ele teria exigido que o carneiro, por exemplo, acima de tudo, o boi, animais que eram muito importantes nas religiões egípcias, nas religiões ali cananeia, fossem declarados imundos, o que acabou não acontecendo. Tá? Então existem exceções que são mencionadas aqui na palavra. Tá? Um outro detalhe interessante aqui a respeito aqui dessas questões de pode e não pode, coisas que esse capítulo vai falar, algumas pessoas eles consideram que os animais limpos representavam as pessoas corretas e pessoas de fé.
Os imundos, por exemplo, eles retratavam indivíduos perversos e infiéis. Então ele trazia essa comparação dos animais limpos, os animais puros, que simbolizavam ali as pessoas de fé, as pessoas de caráter, as pessoas que viviam com integridade perante o Senhor, enquanto os animais perversos, os animais imundos simbolizavam as pessoas que viviam ali de maneira perversa, de maneira infiel ao Senhor. Tá? A pureza, então, ritual, ou seja, a limpeza, que nós temos falado isso desde os outros capítulos, a santidade, a vida e a ordem, elas eram conceitos que acabavam se associando nesse contexto todo que o povo vivia aqui. Tá? A impureza, por exemplo, ritual, ou seja, sacerdotal ali dos cultos e dos sacrifícios, ou seja, as imundícies, como nós falamos, né? Os hábitos leigos, os hábitos profanos, a morte, a desordem, elas formavam ideias que também se agregavam. Então, elas iam fazendo ali como se fosse uma comunhão de pensamentos, comunhão de ideias, de atitudes. Isso é muito interessante colocar aqui, porque aí nós entendemos que não é um princípio somente de uma sanção de Deus referente a um alimento, referente a um animal. Nós vimos aqui um princípio espiritual. Nós começamos a mergulhar aqui no entendimento de princípios espirituais para aquilo que Deus está direcionando o povo. Tá? Então é muito interessante a gente colocar aqui que essa unidade ela vai se transferindo e vai justificando o porquê dessas coisas que o Senhor vai trazendo para o povo. Tá? Versículo 3, então, por exemplo, o Senhor ele chama aqui Moisés e Arão e ele vai dando essas instruções, né, de todos os animais que vivem em terra. Estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Ele já começa falando isso nos versículos 1 e 2. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Ou seja, nenhum animal que come carne, ele rumina. Os animais que eram admitidos para alimentações aqui, eles não são mencionados pelo nome, como ele vai ser feito num texto lá de Deuteronômio, capítulo 14. O gado, os carneiros, as ovelhas, os bodes, eles eram animais mais consumidos, pelos antigos israelitas, tá? Eles comiam muito menos carne de boi, por exemplo, do que nós. Geralmente, só em ocasiões especiais é que eles consumiam esse tipo de carne, como as celebrações sacrificiais ou em honra aos convidados acomodados nas suas casas. Dificilmente eles faziam consumo das carnes de boi, por exemplo, como nós fazemos hoje na nossa sociedade. Tá? Nós vamos ver esses conceitos aqui, isso é muito interessante. Nos versículos 4 a 7, por exemplo, muitas espécies aqui elas são especialmente citadas como imundas, porque elas possuíam uma das características dos animais limpos, mas não as duas. Então elas tinham muitas vezes uma característica dos animais que eram considerados como limpos, só que elas não tinham as duas. Então, por ficar no meio termo, elas acabavam ficando ali para o lado da impureza. Tá? Isso me traz um princípio muito interessante. Tá? Deus ele não faz meio julgamento, ele não faz meia escolha. Deus não me dá meia bênção, Deus não me dá meia provisão, Deus não me dá meia capacitação. Deus ele é por inteiro. A palavra de Deus mesmo diz que ele é sim, sim, não, não. Ou seja, não tem um meio termo, não tem morno com Deus, ou você é quente ou você é frio. Então aqui, se algum desses animais, por exemplo, nesse contexto aqui, está meio impuro, ele não serve para ficar no puro, ele já foi contaminado em uma parte da sua estrutura, então ele já é considerado como impuro. Ter um traço e não outro não era o bastante para se considerar um animal como limpo. Então, mesmo que pareça que somente o fato aqui de conhecer essa regra tornaria tudo bastante claro, Deus aqui na sua infinita graça, ele vai dando exemplos e até mesmo uma base muito racional. Se ele não tem se tem uma característica nele que porventura o coloque em risco ou em xeque como limpo, ele é passado como totalmente por impuro. Não existe meio termo aqui, tá? Então assim ninguém precisava ficar se preocupando ali com dúvidas a respeito ali da alimentação, ou se tinha quebrado ou não a lei. Estava tudo muito claro. O fiel de hoje, ou seja, a pessoa de hoje que buscar evitar o pecado que é manifesto na sua vida, ele encontra a mesma graça de Deus, a mesma graça ali que vem, que nos perdoa, que nos dá direção e que nos permite caminhar de maneira clara em relação aos propósitos de Deus, tá?
texto vai falando a respeito dos animais, ele vai falando muitas coisas. No versículo 7, ele fala muito, ele fala sobre o porco, e o porco é uma das carnes ali que naquele tempo não se consumia, mas hoje se consome muito. Inclusive na visão de Pedro, quando ele tem uma visão do véu se rompendo lá no livro de Atos, ele vê muitos porcos também. Olha o que ele fala: o porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina e portanto também é impuro. O porco se tornou essa figura desse animal impuro, e era um animal que, como eu disse aqui, foi visto ali na visão de Pedro. Ele viu muitos animais, inclusive o próprio porco ali, né, descendo, ou seja, trazendo a permissão de Deus, que ali agora o que era impuro agora está se tornando puro. Deus está liberando uma nova ordem, Deus está dando um novo decreto. O porco aqui, ele é mais conhecido, ele é o mais talvez conhecido dos animais imundos que a Bíblia cita aqui. Ele continua a ser evitado pelos judeus, ele continua a ser evitado pelos muçulmanos até os dias atuais. A sua carne ela foi muito consumida pelos vizinhos de Israel nos períodos do Antigo e do Novo Testamento, ou seja, os povos vizinhos a Israel faziam muito consumo da carne do porco, faziam muito consumo disso tudo, mas eles até hoje evitam, exatamente por essas instruções que o Senhor está dando aqui. Todas as razões para qualificar um animal como imundo, por exemplo, elas se enquadram no porco. Primeiro, a carne do porco, inadequadamente cozida, ela pode transmitir muitas doenças aos seres humanos. Isso todo mundo sabe. Se você não tiver um preparo ideal para a carne de porco, ela pode sim transmitir muitas doenças. E isso se enquadrava aqui no âmbito da impureza dos animais. O segundo ponto interessante: os porcos eles eram sacrificados em adoração às divindades pagãs. Ou seja, Deus ele não fazia mistura, ele não permitia que se misturassem os conceitos de adoração entre o povo de Deus, o povo de Israel, e os povos das outras culturas. Deus não permitia que fossem aplicadas traços das culturas dos outros povos dentro da cultura do povo de Israel. O terceiro ponto que é muito interessante é que a carne do porco ela é saborosa. Então aqui nós estamos falando de um terceiro princípio, tá? Nós vamos entrar num princípio agora espiritual. A terceira ponta aqui que enquadra referente à carne do porco, ela é que é uma carne muito saborosa. Ela é uma carne muito saborosa. Eu particularmente adoro carne de porco. Mas a carne de porco ela é muito saborosa sim. Então, dessa forma, recusar a carne de porco nesse conceito aqui era também um teste de fidelidade e obediência a Deus. Porque vale lembrar que esse povo ele passou por muito tempo vivendo lá no Egito, eles tinham já costumes, eles tinham aqui os seus gostos, as suas preferências, e provavelmente a carne de porco fosse uma das carnes que eles gostassem muito de consumir. Provavelmente a carne de porco fosse uma das carnes que eles fizessem grande consumo e tivessem muito apreço. Então aqui entra um princípio espiritual, talvez um dos princípios que a gente coloca, que a gente vai estudar futuramente, quando entrarmos aí nas reflexões a respeito do jejum, a respeito do sacrifício das nossas vontades. Aqui já entra um princípio disso, aqui já entra um pouquinho nesse contexto, tá? Então era um sacrifício também para eles. No versículo 9, ele vai dizer: de todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja de água salgada ou água de rios. Então, das criaturas que viviam no mar, ou seja, que viviam nos rios, os israelitas eles podiam comer as que tinham barbatanas, as que tinham escamas. A maioria dos peixes se encaixavam nessa descrição. Vale lembrar aqui que durante muito tempo o povo vivia ali ao redor de mar, etc. Então eles pescavam e tal. A própria época de Jesus, é muito interessante que a maioria dos seus discípulos são pescadores. Jesus ele alimenta o povo, tem a multiplicação de pães e peixes, ou seja, um alimento que o próprio Senhor abençoa para que seja ali consumido. Então ele faz essa linhagem, faz essa ligação aqui, ele faz essa menção a esse alimento, esse animal que pode também ser consumido como alimento. Animais como ostras, mexilhões, caranguejos, lagostas, enguias, eles eram considerados como imundos por causa das suas características, tá? Animais que não tinham barbatanas e nem escamas, tá? Então eles eram vistos como animais imundos.
O texto vai se desenvolvendo no capítulo 13 ao versículo 19, vai aparecer aqui uma listagem apresentada, ela vai ter diferenças aqui entre as outras linguagens, entre as outras listagens apresentadas. Ela não estabelece critérios de diferenciação dos animais ditos imundos. Tá? Aqui, nesses versículos, eles vão falar a respeito de aves, eles vão falar e vão trazer muitas características aqui, eles vão falar muito sobre aves. Aqui não são listadas as aves que representavam as abominações. Seguindo esse raciocínio aqui, nós podemos entender que os outros pássaros eles eram limpos e podiam ser comidos. Os pássaros que foram citados aqui, eles foram proibidos, provavelmente, porque eles consistiam em aves de rapina, aqueles que se alimentavam de cadáveres, aquelas árvores que se alimentavam de animais que já eram mortos. Muitos deles também habitavam áreas de ruínas ali, áreas desérticas. Vale lembrar que tudo aquilo que você consumia, que era um cadáver, que era impuro, tornava você impuro. Então essas aves que são citadas aqui no versículo 13 ao 19, elas entram nesse conceito. Então se elas se tornaram impuras, automaticamente elas não servem para o consumo, porque são impuras, tá? É uma associação bem fácil, eu acho até bem didático de entender. Se algo acaba se tornando impuro, automaticamente não serve para o nosso consumo, tá? Então, a associação com a morte e a desordem fez com que fossem classificados como imundos por causa dessas relações, tá? É muito simples entender. Outras espécies aqui não puderam ser identificadas hoje com absoluta certeza. Muitas sugestões entram aqui nos conflitos dessas listas a respeito dessas águias, algumas até por já terem se tornado em extinções. Talvez a gente não tenha chegado nem ao tempo de estudar como elas viviam, como eram os seus costumes. Vale muito a pena entender esses princípios aqui. O versículo 20, por exemplo, ele vai dizer que não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que não poderão comer incluem todas as espécies de gafanhotos, gafanhotos migradores, grilos ou gafanhotos devoradores. Esses versículos aqui, ele fala das pequenas criaturas, como os insetos, todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés. Aqui acaba sendo até uma impressão assim, que dá a ideia de voar, de mover sobre o chão, como aqui alguns animais que são invertebrados, alguns tinham 6 pernas. Versículo 21, ele fala com insetos com pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra, eles eram liberados para o consumo. Tá? Ele falou muito sobre os gafanhotos. Vale entender assim, os povos do Oriente Médio, as culturas do Oriente, eles têm muitas culturas ainda nos dias atuais de consumo de insetos, eles gostam desses costumes. Eu me retiro disso, eu prefiro ficar ali na parte dos outros animais, eu prefiro ficar na parte das outras carnes. Deixa esse costume para eles lá, eles que fiquem lá felizes com os seus insetos. Eu prefiro me abster dessa lista. Nós vamos continuando aqui o texto então. O versículo 26, ele fala o seguinte: todo animal com casco divididas de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar algum desses animais ficará contaminado. Algumas versões ele cita cadáver nessa palavra. Então, essa palavra cadáver, ela não está no contexto aqui, no texto do hebraico, mas é claro que há um sentido nela para estar aqui. Um animal que fosse considerado imundo, que estivesse vivo, por exemplo, como um jumento ou como um camelo, ele não podia fazer com que a pessoa se contaminasse com a sua impureza apenas por tocá-lo. Tá? Eles eram considerados animais impuros, mas eles não tornavam o homem impuro ao tocá-los, diferente de alguns outros animais. Eles eram animais que, inclusive, eles eram extremamente úteis porque eles faziam a função de transporte. Tá? Inclusive, vale lembrar que a gente falou muito disso aqui no estudo do livro de Gênesis, porque aparecia muito a figura do povo que começou a migrar, começou a ser um andarilho, começou a ser missionário durante uma jornada aí de cidades por cidades. E vale todo o texto, ele sempre trazia o quão rico era alguém que tinha, por exemplo, um camelo, um jumento.
Então esses animais eles eram vistos aos olhos do Senhor como impuros para o consumo do homem, mas eles não tornavam o homem impuro ao ter o toque neles, tá? Os versículos 27 e 28 vai nos trazer aqui o entendimento de que todos os animais que andam sobre as suas patas, eles eram imundos porque não tinham o casco fendido. Exatamente como descrito aqui no exemplo anterior do próprio jumento, do próprio camelo. Trocar as carcaças de tais criaturas fazia com que a pessoa ficasse imunda, e carregar o cadáver tornava o indivíduo ainda mais imundo, o que exigia uma purificação mais profunda. Tá? Vale lembrar aqui que eles faziam sacrifício por tudo que eles pagavam. Outro grupo de animais vai ser apresentado nos versículos 29 e 30. É muito importante saber como lidar, né, com essas raças, com esses animais imundos e com os objetos, com os utensílios ali que porventura viessem a ter contato com eles. Eram as pequenas criaturas que se arrastavam sobre a terra. Essa expressão ela não faz alusão apenas ao grande número em que esses animais se encontravam, mas também à agilidade dos seus movimentos, quando ele começa a falar dessas pequenas criaturas. Esse texto aqui, ele vai continuar falando, dos versículos 32, por exemplo, ao 38, ele vai trazer regras para os utensílios domésticos tocados pelos cadáveres dos animais pequenos imundos. Existia um padrão se acontecesse aqui, tá? Então, quando acontecia, por exemplo, desse contato dos itens domésticos com esses animais imundos, acontecia que essas criaturas caíam sobre os objetos ou dentro desses objetos. Novamente, a boa higiene aqui era o essencial de tudo, manter esse bom princípio de higiene. Então, o propósito principal era evitar que as coisas associadas à morte, à desordem, teria que ser destruído esse objeto, ou dependendo, se ele fosse, por exemplo, de barro, alguma coisa assim, ele seria destruído. Se ele fosse de uma estrutura mais firme, se fosse, por exemplo, de madeira, ele seria limpo, seria purificado de uma maneira expressiva. O capítulo vai falando sobre muitas outras coisas. No versículo 45, por exemplo, versículo 44 e 45, o Senhor começa a falar a respeito de consagração, ele fala a respeito sobre santidade, sobre se purificar. No versículo 45 ele reafirma ser o nosso Senhor, ele reafirma a sua identidade, ele reafirma o seu objetivo com esse povo. E aí nós chegamos então ao final desse capítulo. Nós vamos partir para o capítulo 12, que fala de um assunto muito interessante. Capítulo 12, Levítico capítulo 12, ele vai falar a respeito da purificação após o parto. E olha que assunto interessante, ele começa a entrar agora numa dimensão muito mais humana. Ele começa a entrar agora no homem, ele vai começar a falar do homem, ele vai começar a falar do homem, da mulher, do ser humano. Ele entra primeiro no assunto agora da purificação após o parto. É um capítulo pequeno, mas traz muitos detalhes interessantes. Os versículos 1 e 2, ele fala a respeito do filho, né? Ele dá as seguintes instruções. Ele fala que se a mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. Então, há muitas coisas interessantes para entender aqui, tá? Nós precisamos ler esses textos e ter um entendimento com a mente do Senhor. Por isso nós oramos para que venha a mente e a revelação do Senhor, para nós não sairmos aí tendo entendimentos errados, fazendo julgamentos, para que pessoas talvez não tenham argumento de virar os teólogos da rede social e sair falando um monte de bobagem. Tá? O filho, ele não fazia com que a mãe ficasse imunda, com que a mãe ficasse impura. Existia aqui um propósito, existia um princípio. Deus ele ordenou e abençoou a gravidez desde o começo. Desde Gênesis lá em capítulo 1, versículo 28, quando ele diz para que o homem e a mulher viessem a povoar a terra. Sejam fecundos, abençoados, tal. E Deus abençoou a gravidez. Tá? Entretanto aqui, o sangue e os fluidos do parto, eles fazem com que a mãe, com que a genitora no caso, ela ficasse ritualmente impura, de uma maneira, a gente está falando de rituais, tá? De ritualmente impura por esse período. Ou seja, da mesma forma que as outras substâncias corporais também contaminavam as pessoas, nós vamos ver isso lá na frente no capítulo 15, perdão. Então, cerimonialmente, ritualmente, ela se tornava impura por esse período.
Tá? Esse estado ele não era necessariamente um julgamento ou uma punição moral daquela pessoa que deu a luz, daquela mulher que deu a luz. Pelo contrário, os 7 dias aqui de imundície que a Bíblia relata, de impureza, relativos ao nascimento de um filho homem, por exemplo, eles correspondiam ao mesmo intervalo de tempo da impureza do período menstrual da mulher. Tá? Nós vamos ver lá na frente, no decorrer desse próprio capítulo, que o conceito da impureza, quando o filho era um homem, era um, quando o filho era mulher, era outro. Tá? O versículo 3, ele diz aqui, no 8º dia, ele lembra um princípio de uma aliança que Deus fez lá com Abraão. No 8º dia, então, haveria de ser circuncidado esse filho menino. As pesquisas médicas, recentemente, elas concluíram que o 8º dia de nascido, ele é o melhor dia para fazer realmente a circuncisão. Antes dessa data, o sangue do recém-nascido ele não coagula tão bem e após essa data, a sensibilidade e a dor se tornam muito maior. Então, eles chegaram aqui a um princípio médico para entender a perfeição de Deus ao fazer essa aliança com Abraão lá atrás. Deus é perfeito no que faz, Ele nos criou, Ele nos fez. Isso aqui é mais uma evidência, física da existência e da perfeição de Deus. Porque Ele faz essa aliança com Abraão há muito tempo atrás, lá atrás. Há séculos e séculos, gerações aqui, muitas gerações já se passaram, e quando Deus fez esse princípio, quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele estipulou certinho, no 8º dia de nascido, você vai trazer aqui e ele vai ser circuncidado. E recentemente, olha só, quanto tempo depois, quantas gerações depois, foram feitas pesquisas científicas para comprovar que realmente esse é o melhor dia para a circuncisão. A circuncisão também, ela era praticada, vale lembrar aqui, colocar um detalhe, que ela também era praticada por povos como os amonitas, os moabitas, os edomitas. Entretanto, aqui vale lembrar que com o povo de Israel, ele simbolizava a aliança de Deus com Abraão, que foi feita lá em Gênesis 17, tá? E um outro detalhe interessante a respeito da circuncisão é que o fato desse símbolo ele envolver o órgão reprodutivo masculino também era um lembrete de que Deus prometeu a Abraão muitos descendentes. Então, Deus ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus perfeito, ele é um Deus que faz tudo perfeito. O 8º dia, que cita aqui depois no versículo 4, ele também marcava o fim da impureza materna com relação às atividades diárias e aos objetivos comuns. A mulher ela não mais contaminaria ao tocá-los. Ou seja, a mulher ela já não estava mais naquela situação de impureza que eles colocavam aqui, aquela impureza ritual, onde se uma pessoa que está passando por um momento de impureza ritual tivesse contato com outra, ela tornaria impuro aquele que ela tivesse contato. A mulher aqui, então, ela não contaminaria mais, mas a pureza pessoal continuaria por mais 33 dias. Tá? Tal período, então, corresponde ao que nós chamamos hoje de resguardo. Após 7 dias, a maior parte aqui das secreções já vai ter cessado, já vai ter diminuído. Alguns sinais sutis ainda podem perdurar por até 6 semanas, isso é uma média, tá? Então nós falamos aqui a respeito do resguardo. A expressão sangue da purificação nos lembra disso. O sangue ele é o condutor da vida no corpo e o agente da limpeza do pecado. Então, tanto no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, quanto no sacrifício de Jesus, o sangue ele é o sistema, ele é o fator ali, o agente de limpeza para o pecado. O povo, vale lembrar, o povo se purificava dos pecados por meio dos sacrifícios e do sangue dos animais sacrificados. Nós somos purificados pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue de Jesus e através do sacrifício perfeito dele. Ao mesmo tempo, então, o sangue ele é uma fonte de contaminação, ele também contaminação e morte, ele também, em algumas situações, ele pode ser usado de uma maneira melhor apropriada. Tá? O nascimento, então, de uma menina, no versículo 5, vai dizer que se o nascimento fosse de uma menina ao invés de um homem, ele dobrava o período da impureza ritual. Tá? Nenhuma razão aqui é dada para esse princípio, não tem nenhuma razão bíblica aqui para esse princípio ser dobrado.
mas Deus estabelece dessa forma, as culturas daquele tempo viviam dessa forma, não há aqui uma explicação bíblica para isso, não há um porquê estabelecido aqui de uma maneira mais clara, tá? Ele diz aqui que depois de esperar, então ela esperaria o dobro, ou seja, o que lá no começo eram 33 dias, aqui passa a ser 66 dias. Versículo 6 ele fala que os sacrifícios que são exigidos, os sacrifícios exigidos eles eram os mesmos para um filho ou uma filha, mostrando que Deus colocava em patamares iguais ambos os sexos. Então, ao mesmo tempo que pessoas podem falar assim, poxa, mas por que Deus colocava ali, quando a filha era mulher, quando o filho era menina, a mulher passava o dobro do tempo do que quando era menino? Pô, será que tem uma desigualdade de sexos aqui? Por que é um preconceito e tal? Será que, poxa, é um princípio aqui de machismo e tal? Não, nada a ver. Olha o que Deus já vem logo no versículo 6 dizendo. Quando completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho para oferta pelo pecado. Levará as ofertas aos sacerdotes à entrada da tenda do encontro. Então Deus aí logo em seguida, ele já traz um princípio aqui de que o sacrifício é igual, independente se é homem ou se é mulher. O sacrifício é o mesmo. Então Deus aqui ele coloca aqui um princípio de igualdade, tá? De igualdade entre os sexos. Ele pretendia que o seu povo fizesse o mesmo. Que o povo fizesse e tratasse, que não tivesse diferenciação entre os sexos, tá? Após aqui o nascimento de uma criança, esses sacrifícios eles ficavam a cargo da mãe, apesar de o pai normalmente acompanhá-la. Nós vamos ver esses sacrifícios lá, essa ideia aqui em Lucas capítulo 2. O fato de a mãe ter de oferecer sacrifícios por ela mesma, nos mostra que as mulheres também eram bastante participativas na adoração de Israel. As mulheres elas sempre tiveram um papel essencial no povo de Deus e elas continuam tendo, elas continuam sendo aí essenciais. Sem as mulheres, cara, não existe vida. As mulheres elas têm que entender que, cara, no reino de Deus elas são de extrema importância, elas são incríveis, cara. Sempre foram e Deus mostra isso aqui na palavra. Vale lembrar aqui que os animais levados para a expiação do pecado, ou seja, um pássaro, ou seja, uma pombinha, eles eram ofertas de menor custo. Tá? Elas eram ofertas de menor custo, e isso aqui é muito interessante porque Deus ele permite com que todos eles viessem a exercer com excelência os seus sacrifícios. Tá? Nós vamos terminar então esse capítulo aqui vendo a sentença, se a sua mão alcançar. Ele fala no versículo 12, no capítulo 8, capítulo 12, versículo 8. A sentença, se sua mão não alcançar esse assaz para um cordeiro, significa literalmente se ela não tiver o suficiente em suas mãos para ofertar um cordeiro. Ou seja, se ela não tiver condições de fazer oferta para um cordeiro, então ela leva um animal de teoricamente ali um conceito inferior, ela leva um pássaro, como a gente mesmo citou. Tá? Esse aqui era um sacrifício comum. 2 pontos aqui legais para a gente enfatizar nesse texto, ou seja, o primeiro, as pessoas pobres elas não eram excluídas da participação nos sacrifícios do povo em razão da sua falta de recursos. Tá? Deus desde o começo está nos mostrando que ele não faz esse tipo de diferença, ele não faz esse tipo de associação. Então, independente da sua situação, Deus dava-lhe oportunidades para que você viesse diante dele e sacrificar. O segundo ponto é que os desprovidos aqui, ou seja, os menos capacitados, ou seja, com menos condições, eles não eram dispensados da ativa participação por causa da sua pobreza, por causa da sua condição social. Maria, por exemplo, após o nascimento de Jesus e os dias ali para a sua purificação, ela foi ao templo em Jerusalém seguindo essas normas. Nós falamos aqui de Lucas, o texto de Lucas lá, capítulo 2, versículos 22 a 24, vai mostrar isso, ou seja, ela fez, a sua oferta foram 2 aves. Mostra aqui a simplicidade que eles tinham de recursos. Ela leva 2 aves, ela não tinha um cordeiro, não tinha nada, ela leva 2 aves. José e Maria, eles eram muito pobres e os magos não tinham visitado ainda. Então, levando os valiosos presentes para o rei que acabou de nascer, eles tinham condições diferentes e isso não fazia com que eles ficassem de fora da adoração e do sacrifício ao Senhor. Isso é muito interessante porque mostra que Deus nunca fez acepção de pessoas. Nós como servos, nós como homens, como sacerdotes do Senhor, não devemos aceitar isso também em nosso meio. Tá? Então nós vamos entrar no próximo capítulo. Nós vamos entrar agora no capítulo 13, nós vamos falar de leis
a respeito da lepra. Eu vou até tentar acelerar um pouquinho mais, porque são muitos conceitos, mas aqui a gente pode resumir algumas partes dele. Vale muito a pena a leitura, mas ele traz muitos detalhes, um contexto mais geral, é muito interessante trazer. Aqui então ele vai falar de leis acerca da lepra. Os versículos 1 e 2, ele vai começar falando aqui, quando o Senhor ele chega a Moisés e Arão, ele começa a dar as instruções. Uma inchação ou uma empola branca muitas vezes eram consideradas um sinal de doença não muito sério. Ele desapareceria, por exemplo, desaparecia em poucos dias e não apresentava um motivo de preocupação. Quem fazia esse julgamento, quem fazia essa análise para ver se eles estavam realmente doentes, eram os sacerdotes. Então, nos versículos 3, por exemplo, do versículo 3 ao versículo 44, do versículo 3 ao 44, ele vai citar aqui 7 casos de doenças acometendo a pele, o couro cabeludo e os cabelos vão estar em questão aqui, tá? Frequentemente, alguns princípios aqui, frequentemente um segundo e mesmo um terceiro exame, eles eram exigidos após 7 e 14 dias para que fossem feito aqui o diagnóstico. Os sacerdotes eram que faziam esse diagnóstico. Então, eles vinham ali, quando eles tinham uma suspeita, eles deixavam a pessoa em isolamento. Hoje nós temos visto esse princípio, por exemplo, em relação ao próprio Covid, né, que nós estamos vivendo, essa pandemia, aí, essa loucura toda. Uma pessoa com suspeita do Covid, ela entra em isolamento, ela passa por um período ali de isolamento para que não venha contaminar outras pessoas, para que se descubra o que realmente ela tem, se ela está com aquela doença ou não, e a partir disso, quando ela tem um novo diagnóstico, se ela está livre da doença, ela volta, ela passa ali por um ritual de purificação e volta ao convívio da civilização. Caso ao contrário, caso ainda permaneça a dúvida, ela volta e fica por mais um tempo. Se por acaso nesse período dessa volta ela é diagnosticada com a doença, aí ela é isolada completamente da civilização e ela vivia ali. Todo mundo sabia que ela estava com doente, tá? O segundo interessante aqui, o ponto, é que essas doenças não se espalhassem, não se intensificasse, ou se a coloração voltasse ao normal, a pessoa estava limpa. O terceiro ponto aqui é caso a doença tomasse outras partes do corpo, ficasse mais intensa, inflamasse ou aparecesse uma coloração diferente da que era normal, ela era considerada lepra. Então, consequentemente, o indivíduo estava considerado como imundo. Quarto ponto interessante aqui é que durante o período dos exames, o paciente ele ficava isolado ou de quarentena, como eu disse aqui, medida que acabava visando aí a proteção do povo no geral, caso a pessoa realmente fosse infectada. Os sacerdotes é quem dava os diagnósticos. O versículo 4 ao 6 vai dizer que se essa pessoa for reaceita ali, vai ser reintegrada, ela tinha que lavar as suas vestes. A higiene pessoal ela era um importante fator para prevenir, evitar que as doenças aqui infecciosas se espalhassem, mesmo aquelas aqui que não faziam com que as pessoas ficassem imundas. O princípio aqui de higiene, de cuidado era muito importante. Os versículos 7 ao 11, por exemplo, ele vai falar que não encerrará, não significa não porá em isolamento, em quarentena. Ele vai trazendo muitos detalhes aqui a esses aspectos aqui, tá? Acerca dessas doenças, acerca de como ia tratando cada caso. Um resumo geral foi o que eu dei aqui, de como eles lidavam com isso. Os versículos 45 e 46, eles vão dizer que as vestes dos leprosos elas eram rasgadas e a sua cabeça será descoberta. Essas atitudes aqui, elas eram como próprias de um luto, tá? Isso acontecia como um símbolo de um luto. Eles rasgavam as vestes, a cabeça ficava descoberta. Não cabiam aqui mais, nessa situação, não cabiam, porque a doença ela simbolizava a deteriorização e a morte. Então a pessoa ali leprosa, ela acabava rasgando as suas vestes, ela passava uma situação ali de humilhação mesmo, de separação do povo. Era algo extremo, era algo muito sofrido naquele tempo. O contato da pessoa enferma com o povo, por exemplo, a oportunidade de ela adorar no santuário, morria. Isso não existia, não tinha mais. Ela vivia isolada, não podia chegar ao contato. O contato mínimo que ela podia ter era zero, era nula. Ela não tinha contato nenhum com essa adoração. Os indivíduos infectados aqui, eles tinham de gritar imundo. Eles gritavam, eles se declaravam como imundo.
para avisar da sua doença entre as outras pessoas. Olha que absurdo. Olha como era terrível quem se contaminava com lepra nesse contexto aqui, nesse tempo, inclusive nos tempos de Jesus também, depois de muitos séculos ainda, de muitas gerações, não tinha ainda desenvolvido algo que pudesse solucionar isso. Havia um acampamento, por exemplo, começou a se fazer acampamentos fora da congregação para essas pessoas leprosas, ou seja, elas estavam ali separadas para morrer. Não tinha jeito, elas viviam à margem da sociedade. Os limpos, eles se tornariam imundos caso entrassem em contato com essas pessoas. Olha a dimensão disso, aqui era muito importante. Doenças de pele aqui, né, como ele fala, elas se tornariam uma metáfora, então, para o que é o pecado. Como elas, então, o pecado é grave, muitas vezes difícil de diagnosticar, ele é incurável sem a intervenção divina. A lepra aqui, ela só tinha cura com a intervenção do Senhor, não tinha jeito, não tinha quem curasse. O pecado, ele isola suas vítimas de Deus, a sua adoração, da sua comunidade de fé. O pecado, ele é como se fosse uma lepra espiritual aqui nesse contexto aqui. Se fosse tirar algo desse capítulo aqui, nós resumiríamos que o pecado, ele é como a lepra espiritual. Ele separa a pessoa do povo, ele torna ela imunda, ele separa ela, é como se ela estivesse preparada, vivendo ali, pronta para morrer, espiritualmente acaba morrendo, fica longe da sua comunidade de fé, é vista como imunda. O pecado é a lepra espiritual. Esse é o resumo, a frase que resume esse capítulo aqui. O pecado é a lepra espiritual. E para falar do pecado, nós falamos do perdão. Então, se nós estamos falando da lepra como uma lepra espiritual, um pecado, nós vamos falar então a respeito da purificação no capítulo 14, no nosso último capítulo de hoje. Nós vamos falar a respeito da purificação da lepra. Então, dos capítulos 1, do versículo 1 ao 32, do capítulo 14, vai falar a respeito da purificação de um leproso. O sacerdote, então, ele era responsável por diagnosticar essa impureza, nós vimos isso no versículo 2, ele vai falar isso de novo, que o sacerdote é quem faz esse diagnóstico, é quem vê se a pessoa está impura ou não, se ela está em condições de voltar o convívio na sociedade, se ela está ali vivendo algo que não era, ele dá o diagnóstico, poxa, você não, tudo bem, não era uma lepra, era só uma suspeita, você vai passar por um ritual, você vai se purificar, você vai se limpar, você vai se raspar, você vai ser totalmente separado disso, vai passar por uma purificação e estar inserido de volta na sociedade. Ou então você infelizmente está com lepra e você vai passar a viver isolado, você vai passar por essa humilhação toda e talvez você nem voltasse a viver mais, porque a doença aí ali se sabe, te contaminando, até um ponto que você infelizmente não vivia mais. Tá? O versículo 3, ele vai nos trazer o princípio aqui de que mesmo que a pessoa estivesse curada, ela continuava imunda e não podia voltar ao acampamento até que os ritos, ou seja, até que os sacrifícios necessários tivessem sido executados. Tá? Isso aqui é muito interessante, não bastava somente diagnosticar que você passou, que você não está mais que você não está mais contaminado, você tinha que fazer um sacrifício de purificação. Tá? A sentença, se a praga da lepra do leproso aqui for sarada, indica que essas cerimônias elas não tinham objetivo de curar. Tá? Elas tinham aqui o objetivo de trazer cura, ou seja, eles precisavam se purificar. Tá? O versículo 5 ele fala: o sacerdote mandará matar as aves sobre uma vasilha cheia de águas vivas. Tá? O termo águas vivas ele é literalmente uma água corrente. Essa água aqui ela se originava de uma nascente, de um córrego, em oposição a que vinha de uma cisterna, por exemplo, de uma vasilha, de um tanque. Ela era uma água em movimento. A água aqui parada, ela simboliza o potencial de morte. E a água corrente, por exemplo, ela simboliza o contrário, ela simboliza a vida. Então, no procedimento aqui em questão, o sangue do pássaro ele escorria por dentro da água que estava no vaso de barro. Os versículos 6 e 7 nos traz a ideia aqui de que é provável que os ramos de isopo que ele vai citar aqui, eles fossem amarrados ao pau de cedro com um pano de carmesim. Então, com isso, em uma das mãos, a
Com isso em uma das mãos e a ave na outra mão, o sacerdote ele mergulhava tudo no sangue misturado ali na água que estava dentro do vaso de barro, né? E depois ele fazia a aspersão disso, ele aspergia o conteúdo sobre a cabeça daquele que estava sendo purificado. Então esse procedimento aqui, ele deveria ser executado por 7 vezes. Esse procedimento ele deveria ser executado por 7 vezes. A ave morta, ela representava a doença que foi curada. A aspersão, ela começava o processo de ritual, ou seja, o processo de limpeza, de purificação, permitindo que essa pessoa ela fosse readmitida na sociedade, que ela fosse readmitida ali na adoração ao Senhor. Essa atitude aqui, ela simbolicamente levava, ela levava embora do acampamento e do tabernáculo a imundície desse indivíduo que estava retornando ao convívio social. É literalmente Deus levando embora os nossos pecados. É literalmente Deus levando embora a sujeira que está sobre nossas vidas, a sujeira que está sobre nós, as doenças que estão sobre nós. É literalmente Deus levando isso embora. Tá? Os versículos 8 e 9... ele fala aqui de 2 lavagens das vestes e do corpo, 2 raspagens dos pelos do corpo e 7 dias fora da tenda completavam o rito de limpeza. Era um rito assim que passava por um tempo, por várias situações. Isso aqui certamente servia a propósitos higiênicos e removia resíduos que poderiam transmitir a doença, ainda ali contagiando a outras pessoas. A raspagem é um procedimento muito drástico no antigo Israel. A gente vai ver textos a respeito disso, no próprio livro lá de 2 Samuel, nos capítulo 10, nós vamos falar a respeito disso também. O crescimento de pelos provavelmente garantia a todas as pessoas que o paciente foi de fato curado, ou seja, era um sinal ali que aquele cara foi purificado, tudo que existia ali fisicamente no corpo dele foi retirado e que agora ele foi retirado. Ele vai falar também do 8º dia, ele vai lembrar a respeito da circuncisão. Nos versículos 21 ao 32, ele vai falar as regras de Deus para Israel, elas mostravam uma preocupação especial referente aos pobres. Nós falamos disso, ninguém poderia ficar de fora desse sacrifício por ser mais pobre. Deus tinha situações ali para que eles pudessem ofertar, fazer seus sacrifícios. O pobre israelita ele precisava levar um cordeiro para oferta pela culpa. Os versículos 33 a 53, ele vai trazer um outro contexto. Aqui a gente vai encontrar algumas regras acerca da praga da lepra nas casas, ou seja, o mesmo conceito de purificação que eles viviam nos humanos, nos homens, eles também viviam nas casas. Os versículos 48 a 53 vai trazer um outro princípio. Ele vai nos mostrar que o procedimento para a limpeza das impurezas da casa, ele era também o mesmo usado em uma pessoa. Os mesmos princípios que uma pessoa vivia para ser purificada, uma casa também viveria. A pessoa ia ficar 7 dias fora da casa, os sacerdotes iam lá, iam mudar as estruturas. Se tivesse, por exemplo, alguma parte ali que fosse da estrutura da casa que tivesse contaminada, que tivesse com por exemplo, um mofo, com alguma coisa do tipo, eles tirariam essa parte, eles iriam refazer essa parte para que a casa fosse purificada. O mofo aqui e a lepra, eles entram aqui no mesmo contexto, tá? E trazendo tanto para o homem quanto para a casa, porque ambos são habitação de Deus. Então, os princípios são os mesmos, tá? Os versículos, por exemplo, 54 a 57, que são os últimos versículos aqui, ele faz uma declaração que conclui a sessão de Levítico 13, do capítulo 1 até o capítulo 14, no 57. É uma sessão que se completa. Tá? São citadas aqui novamente as características comuns das contaminações, sejam elas em pessoas, sejam elas em tecidos, ou seja, até mesmo nas paredes das casas. Ele traz esse princípio aqui e ele termina isso de uma maneira aqui muito interessante. A impureza, ela exigia ações de limpeza. Então, se aquela não pudesse ser removida, o que estivesse contaminado deveria ser retirado do meio do povo de Deus. A impureza, ainda hoje, nos dias de hoje, ela requer atitudes por parte das pessoas. Entretanto, aqui nós conseguimos entender que Deus ele providenciou um remédio infinitamente forte para combater a falta de pureza humana, o sangue de Cristo.
O sangue de Cristo foi a medida aqui que Deus trouxe para combater a impureza humana. Ela purifica desde o início e continua a purificar desde sempre. Nós vimos aqui uma maneira sobrenatural que Deus usou para purificar e acabar com tudo isso, com todos os porém, todas as vírgulas que existem em termos de purificação. Deus mandou o seu próprio Filho para se sacrificar por mim e por você, para que nós pudéssemos ser puros e restabelecer a nossa oportunidade de adorar a Deus de maneira excelente, de maneira correta novamente. Nós estávamos contaminados pelo pecado, pela impureza, e através do sacrifício de Jesus nós podemos voltar ao convívio do povo de Deus e adorá-lo perfeitamente. Glória a Deus por isso, mais um dia aí dos nossos capítulos, ufa! Quanto conteúdo, chegamos ao final, amanhã tem mais conteúdos, amanhã tem mais estudo bíblico, amanhã nós vamos ler 3 capítulos, nós vamos do 15 até o 17 e nós vamos estudar aí muitas coisas que a palavra de Deus tem para nos trazer. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe o seu mês, e entregue os seus planos no Senhor, confia no Senhor, entrega o seu coração em adoração na palavra. Deus vai fazer o sobrenatural nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês fiquem